Fala pessoal, voltei. Eu tava aqui falando igual abestalhado um tempão e depois eu vi que não tava gravando. Tava comprando revistinha aqui e eu já tinha falado um bocado aqui, depois que eu percebi não tava gravando ainda. Então eu tava falando sobre a importância da idade óssea, né? Então é muito difícil não usar imagens para explicar essa questão, falando dentro do carro, mas é mais ou menos assim. Digamos que você tem uma menina de 6 anos, né, que tem uma estatura lá, que você mediu, e ela traz para você uma idade óssea de 9 anos. Então a radiografia mostra que a idade do esqueleto dela é como se fosse de uma menina de 9 anos, mas ela tem 6. Então você vai marcar no gráfico a estatura real dela, com 6 anos, e vai pensar assim: essa menina tem 6 anos e tem essa estatura aqui, mas a radiografia está dizendo que o esqueleto dela é de uma menina de 9 anos. Então, se ela tivesse realmente 9 anos, com essa mesma estatura que tem hoje, onde é que ela está no gráfico? Aí você vai lá, na mesma estatura que ela tem hoje, só que como se ela tivesse 9 anos, e vai marcar um X. Em vez de marcar um ponto, você vai marcar um X. E você vai comparar o percentil que esse X ficou com os percentis do canal familiar. Por isso que é imprescindível que na avaliação da criança com uma puberdade antecipada, você tenha a estatura do pai e da mãe. Normalmente, a maior parte das vezes é a mãe que leva, então a gente já mede essa mãe na primeira consulta e pede a estatura do pai para que ela traga no retorno. Às vezes é impossível conseguir a estatura do pai, então o canal familiar acaba sendo um pouco prejudicado. E a gente sempre pede para que o pai vá em alguma unidade de saúde ou até venha para a consulta para a gente poder medir ele, porque muitas vezes as pessoas acham que tem uma estatura, mas quando vai medir mesmo, tem lá 5 centímetros a menos, 4 centímetros a menos. E a gente gosta mais de medir no nosso consultório do que em alguma unidade de saúde, assim, porque às vezes a técnica da medição não é tão adequada. Mas é muito melhor uma medição de estatura numa unidade do que a estatura que o paciente acha que tem, que o pai acha que tem. Então por isso é importante ter o canal familiar. Com esse canal familiar, você vai ter uma noção se existe o risco de prejuízo estatural ou não. Se o X que você marcou da idade óssea, ele estiver entre os percentis do canal familiar, essa menina tem uma previsão de estatura normal. Ela tem uma previsão para ficar dentro do que é esperado para a família. Se essa idade óssea for tão avançada a ponto de esse X da idade óssea ficar em algum percentil abaixo do canal familiar, isso configura o prejuízo estatural. E essa é a indicação mais fácil, digamos assim. É a situação onde mais facilmente você chega à conclusão que a paciente precisa de um bloqueio puberal. Outras indicações de bloqueio seriam aquela criança que desenvolve uma puberdade antes dos 8 anos, e essa puberdade ela evolui rapidamente. O que é evoluir rapidamente? Quando a puberdade se inicia, normalmente a menina passa de 8 a 12 meses para trocar de Tanner. Então assim, ela desenvolveu o broto mamário, isso é o M2. Então, do M2 para o M3, do M3 para o M4 e do M4 para o M5, normalmente isso vai durar 8 a 12 meses. Se ela faz uma mudança de Tanner antes de 8 meses, isso configura uma puberdade rapidamente progressiva. E é importante essa questão, porque mesmo uma criança que entrou na puberdade na idade adequada, né, a partir dos 8 anos, a menina, se essa menina evolui a puberdade rapidamente, ela também tem indicação de bloqueio, porque essa puberdade que evolui muito rápido, ela pode culminar lá na frente no prejuízo estatural. Por quê? Na maior parte das meninas,
a menstruação acontece no nível 4, né, no estágio 4 de Tanner. E nessa geração, as meninas têm menstruado por volta dos 10 anos. E é aos 10 anos que ela vai ter CM4, via de regra. Fisiologicamente, esse CM4 acontece aí por volta dos 10 anos, que é quando vai ter a menstruação. Então, se uma criança de 6 anos faz uma telarca precoce e com 6 meses depois ela já é M3, ou seja, ela evoluiu do M2 para o M3 em menos de 8 meses, significa que se ela mantiver esse ritmo, né, daqui a mais 6 meses, daqui a menos de 8 meses, ela vai sair do M3 e vai para o M4. E é no M4 que acontece a menstruação. Então, uma puberdade rapidamente progressiva, ela também indica bloqueio, mesmo que essa puberdade não tenha sido antecipada. A gente vai tratar como se fosse uma puberdade precoce. Outra situação onde existe uma indicação de bloqueio puberal é quando a menina tem uma velocidade de crescimento muito acima do esperado para a idade. Uma criança pré-púber, ela vai ter um ritmo de crescimento mais ou menos entre 5 e 7 centímetros por ano. Não significa que se ela chegou com 7,2 centímetros por ano, ela está com uma velocidade exagerada. Mas uma menina que tem idade para não estar na puberdade e está crescendo 8 centímetros por ano, 8,5 centímetros por ano, ela significa que ela tem um ritmo muito alto, e esse ritmo muito alto ele pode estar relacionado ao excesso de estrógeno. E esse excesso de estrógeno vai avançar a idade óssea, e o avanço da idade óssea ele pode levar ao prejuízo estatural. Então, as 3 principais indicações de bloqueio puberal são a menina que tem uma idade óssea muito avançada, essa é a mais fácil, a menina que evolui o Tanner muito rapidamente, com menos de 8 meses, e a menina que tem uma velocidade de crescimento muito alta. Essas 3 são as principais indicações. Existem indicações também menos comuns, como uma menina que, por exemplo, ela entra na puberdade na idade normal, a partir dos 8 anos, mas essa puberdade está prejudicando ela socialmente, por exemplo, na escola, ela está sofrendo bullying na escola, então a gente pode considerar um bloqueio. Uma criança que mora numa área muito complexa socialmente, muito tóxica socialmente. Então, se essa menina tem um risco de abuso, a gente precisa considerar também o bloqueio. Outra situação que é muito comum, que a gente não vai falar hoje, é da criança que tem uma encefalopatia hipóxica não progressiva, que ela tem uma tendência a fazer puberdade precoce pela própria imaturidade do sistema nervoso central. Nessa situação, a gente normalmente não vai bloquear com um análogo do GNRH. Vai fazer outras medicações, mas não precisa necessariamente ser um análogo do GNRH, mas a gente vai falar isso em outro momento. Então, falando de tratamento, né, como eu já antecipei, o tratamento da puberdade precoce central, ele vai ser feito com o análogo do GNRH. Né? O análogo do GNRH, como o nome está dizendo, é uma molécula bem parecida com o GNRH natural, né? Só que ele tem uma diferença. O GNRH que o nosso corpo produz, ele vai ser produzido lá pelo hipotálamo, ele vai entrar no receptor dele e estimular a produção do LH e da FSH. Só que ele faz esse estímulo e é metabolizado. É como se ele entrasse no receptor, faz o estímulo dele e sai do receptor. Entra, estimula e sai. Entra, estimula e sai. O análogo do GNRH, ele é uma molécula bem parecida, só que a diferença é que quando ele entra no receptor, acho que você não está nem me vendo, né? Quando ele entra no receptor,
ele vai ficar lá preso por 28 dias. Então esse GNRH, esse análogo que fica preso lá no receptor, ele vai impedir a produção de novas moléculas de LH e FSH. Inicialmente, quando ele encaixa no receptor, ele vai induzir a produção, só que essa produção não vai ser uma produção sustentada. E como ele passa 28 dias lá dentro, bloqueando, ele vai diminuir esses níveis de LH e de FSH e, consequentemente, eles não vão estimular o ovário e o ovário vai deixar de produzir estrógeno e o estrógeno não vai mais estimular a mama, nem vai estimular a idade óssea. Ele também faz a down regulation, que quanto mais receptores bloqueados, menos receptores vão ser produzidos. E o contrário também é verdadeiro, né? Fisiologicamente, né, quando ela tem muitos receptores e que estão sofrendo a ação do GNRH, que estão produzindo mais LH e FSH, elas vão produzir mais receptores. Então, o bloqueio puberal, ele vai bloquear a produção de novos receptores e a produção do LH e do FSH. Então, o efeito que a gente deseja em quem está bloqueando é que esses níveis de estrógeno reduzam, consequentemente, não haja o estímulo para o avanço da idade óssea, e se a idade óssea não avança e a criança continua crescendo bem, no próximo ano ela vai ter uma estatura maior do que na consulta de hoje, mas a idade óssea vai ser a mesma na consulta de hoje. Então, quando você for lá para o gráfico, vai marcar a estatura nova dela, de daqui a um ano, e se tudo der certo, a mesma idade óssea de hoje. É claro que a gente vai fazer uma nova idade óssea e a gente espera que ela esteja igual à primeira, diante do bloqueio. Se tudo der certo e essa idade óssea não avançar, a gente vai marcar o pontinho lá na estatura da menina daqui a um ano, e a idade óssea, como ficou a mesma, você vai marcar um X na mesma idade, porém numa estatura mais alta. Então, no gráfico, esse X vai ficar acima. E se ele ficou acima, significa que ela está melhorando o potencial de estatura. Então, se esse X, agora que antes era abaixo do canal familiar, agora está dentro do canal familiar, significa que ela melhorou o potencial de estatura e hoje ela não tem mais um risco de prejuízo estatural. O risco tem, mas como ela está sendo bloqueada, ela diminuiu esse risco de prejuízo estatural. Então, a gente precisa acompanhar a menina a cada 3 ou 4 meses, sempre para medir a estatura, fazer a velocidade de crescimento, fazer o Tanner, para entender se o Tanner está evoluindo rápido, se está evoluindo lento, se está involuindo, sendo que o M2 e o M3, depois do bloqueio, eles podem voltar para o M1, enquanto o M4, naturalmente, ele não vai involuir. Vai ficar um M4 bem murcho, bem frouxo, mas ele não vai voltar para o M1. Em quem está bloqueando, a gente precisa ver uma velocidade de crescimento normal, não pode ser uma velocidade de crescimento muito alta, né? Tem que ser uma velocidade civilizada. O Tanner não pode estar avançando muito rápido, né? Com menos de 8 meses. E, logicamente, a idade óssea não deve estar avançando. Se a gente está bloqueando e percebe algum desses sinais, talvez seja a hora de ou aumentar a dose ou diminuir o tempo de aplicação. Normalmente o análogo de GNRH ele vai ser aplicado a cada 28 dias. Se o efeito não está muito bom, a gente pode reduzir esse intervalo para 21 dias, ou depois 14 e por aí vai, ou aumentar a dose. Existe uma polêmica, né, sobre o que é melhor, diminuir o intervalo ou aumentar a dose. E atualmente o pessoal tem mais dobrado a dose e deixado o mesmo intervalo de 28 dias. Mas isso é uma questão que está em discussão ainda. Então, a gente vai acompanhando a cada 3, 4 meses e vai acompanhar até o quê? Até os 10 anos, porque o bloqueio puberal
ele pode ser feito até 10 anos de idade ou até 12 anos de idade óssea. Sendo que a gente não quer que a idade óssea chegue aos 12 anos. Então ela vai bloquear pelo menos até os 10 anos. Após os 10 anos, a quantidade de receptores é tão grande que ficaria inviável você conseguir bloquear esses receptores. Porque à medida que ela vai crescendo, o corpo vai produzindo mais receptores. Por mais que ela esteja bloqueada, por mais que ela esteja sofrendo down regulation, ela vai estar produzindo mais receptores. Então, uma dose simples, ela não seria capaz de fazer um bloqueio eficaz. Então, a partir dos 10 anos, você já suspende. E também porque as meninas da geração atual, elas têm... Deixa eu ligar aqui para ver se melhora. Acho que quase nada, né? As meninas da geração atual, elas têm menstruado aos 10 anos. Então, se você tem uma criança que tem puberdade precoce, está bloqueando para não menstruar precocemente, e ela chegou aos 10 anos, se é natural menstruar aos 10 anos, então não é natural você estar bloqueando. Então a gente suspende esse bloqueio. Depois que o bloqueio é suspenso, o eixo hipotálamo e hipófise-ovariano, ele vai demorar cerca de 8 meses. Eu vou ligar, cara, porque tá... Ele vai demorar cerca de 8 meses para voltar a funcionar plenamente. Então, não é porque você suspendeu a medicação que a criança vai menstruar na mesma hora. Ela vai demorar ainda alguns meses para esse ciclo voltar a acontecer. Se a idade óssea chegar a 12, realmente a gente tem que bloquear, porque pela mesma razão. A quantidade de receptores é tão grande que o bloqueio simples não funcionaria. E se fosse tentar bloquear, teria que usar 2, 3 ampolas e economicamente seria inviável para a maior parte das pessoas. E é isso aí. Eu vou precisar sair agora, depois eu volto aqui para falar alguma coisa. Falou!